fosse melhor um pouquinho, né? Ah, tá. Bom, enquanto isso, vou me maquiar. Deixa eu subir aqui. Primo. Não sextou comigo? Foi o TikTok que fez isso. Foi o TikTok que sugeriu. Tô tentando só fazer uma live. Geralmente são curtinhos. Deixa eu ver o que mais que eu vou fazer. Fazer sobrancelha. Nossa, legal. Não dá muita coisa não. Não, efeitos. Não. Ai, ainda bem que é no vídeo, né? Bom, geralmente eu faço as lives um tanto quanto rapidinhos. Já tem um tempinho que eu não faço uma live. Mas hoje eu tô querendo falar um pouquinho sobre simbiose. Então tem essa mãezinha, né? Na verdade tem uns vídeos maravilhosos que falam sobre simbiose materna no YouTube, com várias abordagens diferentes, maravilhosas, que podem dar um esclarecimento legal. Então, tem essa mãezinha que sempre que eu vou comentar alguma coisa com ela a respeito do desenvolvimento do filho dela durante as sessões de psicoterapia, ela vem com aquela fala, aquele discurso, parece até que é ensaiado, de que existe uma simbiose muito boa, muito grande entre ela e o filho. E aí ela fala
fala que eles têm um contato tão bom que parece que um adivina o pensamento do outro. Então, aparentemente é uma coisa muito boa, né? E aí eu sou obrigada a colocar um furador de bolinha nessa hora. Eu sou obrigada a furar a bolinha dela nessa hora. Sim, mas isso é maravilhoso. Uma simbiose é algo maravilhoso para a maternagem. Mas chega uma hora que a simbiose ela precisa ser transformada em alguma outra coisa, ou se começa a dar vazão aos quadros psiquiátricos. E isso não é legal, isso não é nada bom. Então, assim, o que acontece? A mãe cria aquela ilusão da simbiose, né? Porque, na verdade, a criança que depende da mãe, a mãe não é uma dependente total do filho. Quem? O filho, o bebê que depende totalmente da mãe. Então, às vezes o que não fica claro é que tem o desejo da mãe aí metido nessa história. Então, muitas vezes o bebê está correspondendo àquilo que a mãe está colocando nele, né? Como as horas da mamada, né? O bebê, a princípio, para ele é um grande Deus, um grande rei onipotente, onipresente quando ele deseja, quando ele sente fome, faz o peito da mãe aparecer, ou faz a mamadeira pronta já aparecer, e aí tudo que ele tem que fazer é desfrutar. Chega uma hora em que ele começa a se dar conta que essas coisas não aparecem porque ele deseja, ou porque ele alucina, ou porque ele sente fome. Essas coisas elas são proporcionadas a ele por alguém que está cuidando dele. Ou a mãe ou outro cuidador. Então, a mãe ela acaba colocando essas coisas no bebê, as horas em que ele vai mamar, as horas em que ele vai tomar banho, a hora em que ele vai beber água, né? E ela vai criando aquela rotina com o bebê e o bebê vai se adaptando àquilo, né? Daqui a pouco a mãe sabe qual é o chorinho que o bebê chora quando está com sede, o chorinho que o bebê chora quando está com fome, quer mamadeira, ou quando quer um colo, quando a fralda está incomodando, né? E a gente tem essa ideia de que está havendo uma transmissão de pensamentos ali entre mãe e bebê. Mas na verdade o bebê está correspondendo àquilo que a mãe está dando para ele, né? Todo aquele cuidado. E é claro, né? A mãe vai estipulando, né? Quando é que o bebê vai chorar, o tipo de choro que o bebê vai demonstrar, né? A tonalidade, né? Ou melhor dizendo, o tom, né? Ou seja, o bebê e a mãe vão criando ali um relacionamento entre os dois, né? E nós podemos chamar isso de simbiose, sim, né? E isso é necessário para que a mãe desempenhe a função dela de maternagem, que é todo esse cuidado que a mãe tem pelo bebê, com o bebê. Mas esse cuidado ele não dura a vida toda. A maternagem não dura 20 anos. A maternagem vai durando até o momento em que a criança começa a ficar independente e vai começando a fazer as coisas por ela mesma, né? Chega uma hora o neném consegue segurar a mamadeira sozinho. Chega uma hora o neném começa a andar e ele vai procurando as coisas por conta dele. Chega uma hora que a criança está tão independente que ela consegue ir ao banheiro sozinha, trocar de roupa e às vezes tomar banho. E aí o que acontece? Muitas mães não permitem que essa criança vá chegando a esses estágios e se tornando independente, né? E isso não traz benefícios, né? Emocionalmente, essa mãe está
dependente dessa criança, né? Porque ela está colocando todos os anelos e angústias dela nessa criança, né? Nesse relacionamento com a criança. Mas a criança, a partir do momento em que ela começa a ficar independente, ela tem o próprio desejo, ela quer buscar alguma coisa nesse mundo. E aí ela está batida ali com a mãe, agarrada na mãe, né? O cordão umbilical, na hora que ela nasceu, o médico foi lá e cortou. Mas aí ela criou no lugar desse cordão umbilical um cordão umbilical emocional, psíquico, que é difícil de cortar. E a criança, uma hora, ela começa a cortar esses cordões. Ela, de repente, ela chega e fala, mãe, ou seja, ela está deixando claro que ela tem um pensamento distinto e diferente dessa mãe. E a mãe, às vezes, leva a criança a sentir culpa. Por quê? Porque ela está mudando o padrão de relacionamento, né? E a criança começa a confundir que essa troca do padrão de comportamento quer dizer que ela está abandonando. Mas não é isso, né? Os relacionamentos, eles mudam através do tempo. E um relacionamento de mãe e filho tem que mudar. Né? Não é a mesma coisa de quando a mamãe está lá dando de mamar, segurando no colo, né? O relacionamento tem que mudar, o nível de lealdade precisa mudar, né? A simbiose, são somente uma acomodação. Ela favorece a mãe, né? E ajuda nesse processo dela permanecer motivada, né? Nesse cuidado, né? Porque cuidar de uma criança é algo que é cansativo, né, no decorrer dos anos, né? Por isso a criança vai alcançando independência e a mãe vai retomando a vida, as atividades que ela tinha antes de ter esse bebê. Mas aí o que acontece, né? Quando a mãe não se permite que esse cordão emocional criado seja cortado? A gente tem aí o início do que nós podemos chamar aqui de quadros com transtornos psiquiátricos. Imagina uma criança que quer crescer e tem esse seu desenvolvimento tolhido. Então, tem essa coisa do medo também, né? Que a criança, quando ela começa a ficar mais independente, né? Sair lá um pouquinho do colo da mamãe, do papai, ela começa a perceber também que o mundo não é um lugar assim tão seguro quanto a família, quanto a mamãe, quanto o papai. Então, assim, ela tende a querer voltar para aquele estado onde ela era totalmente dependente, né? E aí a mamãe, ao invés de motivar aquela criança a continuar explorando o mundo, o que ela faz? Ela abraça essa criança e deixa essa criança voltar àquele estado de dependência, porque para ela aquilo é o que ela está desejando. Ela tem um bebê para sempre. Ela não quer deixar o bebê crescer. E aí o que acontece? A gente começa a ter uma criança que vai desenvolvendo medo, né? Porque o reforçamento que essa criança está tendo para manter aquele comportamento que é totalmente disfuncional e inadequado é corroborado pelo medo que ela sente de desbravar o mundo, de conhecer coisas novas e de criar novos relacionamentos, né? E de se apropriar de novos ambientes, de novos círculos sociais. Então ela fica ali, agarrada, sendo cada vez mais reforçada naquela conduta, né? De apego. Aí às vezes a criança não consegue dormir sozinha, só consegue dormir com a mãe, né? E daqui a pouco a gente começa a ter um quadro depressivo ali. Por quê? Porque ela está ali deixando que o medo tome conta dela. Então o medo que no início da infância, ali com 3, 4 anos, era só um medo porque a criança estava vendo que o mundo é algo muito maior do que a casa dela, né? Passa a se tornar um medo irracional porque ela começa a ter medo generalizadamente. E isso faz com que ela se sinta incapaz, isso faz com que ela se sinta fragilizada, isso faz com que ela se sinta uma pessoa que não tem condições de enfrentar o mundo, de transformar, enfim.
crescer. E aí o que a gente tem com isso? A gente tem várias possibilidades. Mas a primeira, né, é o quadro depressivo. Porque é um quadro que está sendo reforçado porque a criança está tendo uma atitude evitativa com relação ao mundo. E a criança vai desenvolvendo, deixando aquele quadro de medo crescer. A mãe às vezes reforça, dizendo: não, meu filho é medroso, eu não gosto de fazer isso, meu filho é medroso. Cara, gente que é medrosa. Quando a gente reforça uma criança a ter uma atitude medrosa, a gente está reforçando alguma coisa muito negativa na vida dessa criança. E a criança começa a ver o mundo como algo muito assustador. E ao mesmo tempo ela se vê como totalmente frágil e incapaz de enfrentar esse mundo. Né? E o que a gente pode conseguir com isso? Uma pessoa que está assim, totalmente com medo de enfrentar a vida. Né? Então, muitas vezes a gente não entende por que uma criança, de repente, possa estar começando a apresentar um comportamento disfuncional, né? É muito sério falar sobre isso porque ideação suicida acontece na infância. E muitas vezes a depressão na infância, ela tem esse caráter comportamental, né? Ela aprende a ter esse comportamento de ter medo e esse comportamento de medo é reforçado na vida dela. Uma pessoa que não tem coragem de enfrentar a vida, que só quer se esconder, que só quer ficar ali ao lado, ela fica sem perspectiva de vida. E não existe uma possibilidade de vida saudável para uma pessoa que não consegue ter perspectivas boas de vida, né? E acha que o mundo é totalmente ruim, né? Não é uma questão de achar que o mundo é bom, mas é uma questão da gente ter habilidade para saber estar ali, vivendo no mundo e escolhendo as pessoas melhores para estarem do nosso lado. Tudo isso são habilidades que a criança precisa ir desenvolvendo enquanto cresce. E para isso a família é necessária, para motivar aquela criança a crescer, a desenvolver, né? E a conquistar o mundo. Pois é. Então, assim, chamou minha atenção uma palavra, né, utilizada por essa criança, né, a respeito do que ela considerava ser a morte, né, e a alegação de que a morte se tratava de um estado de putrefação. Palavras muito fortes, né, para uma criança, né, embora pareça que seja uma questão dela ser muito realista, né, mas é um pensamento um tanto quanto forte que uma criança tem, um tanto quanto estranho para uma criança ter. Mas foi isso que aconteceu. E o que acontece, né, quando a gente não corta um cordão umbilical? O cordão umbilical tem que ser cortado porque ele apodrece. E uma relação de dependência permanente é uma relação que apodrece. Então nós precisamos modificar isso, cortar os elos que são necessários serem cortados, né? Cortar o cordão, cortar aquele elo doente e permitir que o relacionamento perdure, né? O relacionamento entre uma mãe e um filho, ele tem vários aspectos, ele não se resume tão somente ao maternagem. Tem todo um processo de evolução, adaptação, desenvolvimento, em que a mãe precisa estar ali do lado do filho, motivando, ajudando, não é mesmo? E essa coisa é algo que realmente precisa ser vista, é uma coisa que a gente precisa ter atenção, né? Então, às vezes a criança está ali querendo cortar os elos e a mãe não. Mas o que a gente faz quando a criança chega pra gente e corta o elo?
a gente pode sentir orgulho de ter completado aquela missão. E agora a gente pode estar entrando em um novo paradigma, onde esse relacionamento ele pode crescer, desenvolver, né? E se tornando uma coisa saudável. Uma coisa que relacionamento entre mãe e filho, entre pai e filho, precisa durar a vida toda. E porque também, né, tem a coisa de familiar, de que chega uma hora que o filho também quer cuidar dessa mãe, quer cuidar desse pai. E é justo, né? Mas uma criança que não se permite crescer, tudo que vai fazer precisa da autorização materna, autorização paterna, né? Essa criança acaba se vendo numa situação muito complicada, né? E aí a gente acaba tendo que intervir, né? E o difícil, às vezes, é a mãe entender que aquilo é necessário. O seu filho precisa crescer, mamãe. Você tem que deixar o seu filho crescer. Não é mesmo? E, às vezes, a criança acaba necessitando utilizar algum tipo de medicamento justamente para dar conta, né, desse descompasso, desse desequilíbrio que aconteceu ali na vida familiar. Mas a boa notícia é que os comportamentos disfuncionais, né, eles têm como serem corrigidos. Né? Então, uma hora que você perceba que a criança está numa situação de dependência extrema, o que a gente faz? A gente utiliza as técnicas para que aquela criança aprenda a se adaptar a esse mundo que ela vive. A gente utiliza técnicas para que essa família passe a incluir na sua rotina diária uma linguagem mais saudável, né? Com pensamentos mais saudáveis, com possibilidades de desenvolvimento, né? De interação, de relacionamentos mais saudáveis. E aí o que acontece? A gente consegue reverter esses quadros. A gente pode até achar que é complicado reverter um quadro depressivo numa criança, mas enquanto ela está se desenvolvendo, tem que corrigir, não é mesmo? Então, muitas vezes tem essa coisa da culpa, né? Às vezes a mãe, ela quer se defender, não, mas eu faço tudo por ele. Sim, você faz tudo por ele, menos deixá-lo ser o que ele quer ser, menos deixá-lo ser alguém diferente, alguém totalmente independente de você. Então, isso não é saudável, né? Às vezes as mamães, elas precisam de alguma terapia, de algum auxílio profissional, né? Porque muitas vezes a angústia que a criança traz, né, a angústia que a criança apresenta, o comportamento disfuncional que a criança apresenta, aquilo é ensinado, é passado pela mãe, né? Os temores da mãe, os temores do pai acabam se tornando os temores de uma criança. Os traumas de uma mãe, eles acabam sendo passados por uma criança e acabam se tornando. Uma criança está traumatizada por quê? Ela está traumatizada porque ela aprendeu o trauma da mãe e reproduziu. Né? Já não basta os traumas que muitas vezes nós acabamos tendo que enfrentar na vida, né? Ainda tem isso, os traumas que nós podemos herdar por conta de conflitos que nossos pais, nossas mães não conseguiram resolver. E aí fica aquele trauma, né, passando de mãe para filho. Então, eu fiquei assim muito tocada, né, por essa situação no consultório, porque de repente a criança apareceu lá com essa possibilidade, né, de reação suicida. E foi um caso assim complicado, porque sempre que a criança estava começando a se abrir, a falar, a se colocar, ela sumia do consultório. Quando não acontecia, da mãe também trazer a fala que a criança trouxe no consultório, ou seja, ela estava fazendo com que a criança
falasse para ela o que acontecia dentro do consultório. E o que acontece dentro do consultório precisa ser respeitado, porque existe ali um contrato de não se falar, não se revelar o que está acontecendo dentro do consultório. No caso de crianças, né, o psicólogo, ele volta e meia, ele está fazendo reuniões com os pais, né, e está passando para o pai e para a mãe o que é necessário, mas a mãe com essa intromissão de não, eu quero saber o que está acontecendo, o que ela fala, o que você fala. E aí o que aconteceu? Ficou um trabalho muito assim arrastado, né? Muito buraco, muitas faltas. E aí isso só atrapalha, isso só atrasa o trabalho, né? Você tem que fazer um trabalho com a mãe para a mãe poder entender que ela precisa dar essa liberdade para o filho ter autonomia de estar dentro de um consultório com um psicólogo, né? Porque se ele está ali dentro é porque houve uma necessidade. Então, é isso. A maternagem é algo maravilhoso. A mãe cuidando do seu filho é algo maravilhoso, dando de mamar, sabe? Dando mamadeira, dando papinha, trocando fralda, banho. É maravilhoso, mas isso é um período que passa, porque a criança vai crescer. E quando esse período passa, a mãe precisa ter outras motivações na vida para poder mesmo dar continuidade a esse processo de educação, né? Porque considera-se que a criança esteja nesse processo de desenvolvimento até lá os 19 anos. Então, em cada idade, cada fase da criança, ela tem uma necessidade diferente. Não dá simplesmente para pegar uma pessoa, né, até 19 anos, mamando e usando fralda. As necessidades são diferentes, não é mesmo? Mesmo porque precisa estar preparado para a vida. Mesmo porque esse papai, essa mamãe, um dia ele vai embora. Porque nós, felizmente ou infelizmente, temos essa limitação com relação à vida eterna, né? As pessoas morrem, tudo que é vivo morre. E nós já temos um trabalho aí de lidar com a nossa vida, de dar valor à nossa vida, porque nós sabemos que a nossa vida ela tem um período. Então, o que nós precisamos fazer enquanto nós estamos vivos é aproveitar essa vida, aproveitar o que é de melhor nesse mundo, aproveitar o que é de melhor em nossos familiares, aproveitar o que é de melhor, o que a vida possa nos oferecer de melhor e transformar a vida que nós temos em algo melhor, né? Uma hora vai acontecer, né? Uma hora isso vai acontecer. Mas até lá nós temos toda a possibilidade de termos uma vida boa, uma vida próspera, uma vida onde nós podemos trabalhar, onde nós podemos ganhar nosso dinheiro, onde nós podemos colocar o alimento que a gente gosta na mesa, onde a gente pode colocar a roupa que a gente deseja, que a gente tem muita coisa boa na vida para que um relacionamento entre mãe e filho fique resumido tão somente à maternagem, né? Existe muita coisa boa na vida para que uma mulher ela coloque todos os seus anseios tão somente no bebê e faça de tudo para que aquele bebê continue bebê a vida toda. Então, assim, o tratamento psicoterápico ele tem vários benefícios na vida da pessoa. Então, o tratamento psicoterápico ele tem esse caráter de auxiliar no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento dos melhores relacionamentos. Ou seja, a pessoa ela fica mais habilitada a fazer escolhas melhores na vida e ter uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida mais saudável, uma vida mais bonita. E por isso que é bom vencermos os nossos traumas, enfrentarmos nossos conflitos, porque a pessoa que ela não enfrenta o conflito dela, a pessoa que ela não supera aquele trauma, ela tende a ficar repetindo a mesma coisa a vida toda.
É como se ela ficasse escravizada em um círculo vicioso, onde ela está sempre repetindo os mesmos problemas, os mesmos conflitos. E o que ela faz, além de repetir esses problemas, é passar adiante esses problemas. No caso dos filhos, acaba passando para uma outra geração um problema que aquela geração nem deveria ter, né? Como um Bluetooth de coisas disfuncionais. Nós podemos ser Bluetooth de coisas agradáveis, né? Nós podemos ser um Bluetooth de coisas benignas. Então, assim, se nós tivermos que ser um Bluetooth, que nós fizemos um Bluetooth positivo, né? Um Bluetooth de coisas boas. Gente, então é isso. É o que eu tinha para falar hoje. Eu acabei misturando os assuntos, mas é porque eu decidi falar de como estava acontecendo, né? Geralmente eu faço uma divisão mais pedagógica, né? E me foco em um determinado assunto e depois voltar aquele assunto. Mas hoje eu preferi trazer as coisas assim meio confusas, né? Meio complicadas, né? Porque é desse jeito que as coisas chegam no consultório. Confusas, complicadas, misturadas. É isso. Bom, eu vou cortar por aqui. Eu quero agradecer a vocês que me prestigiaram e até a próxima. Fiquem com Deus.